Bem, galera, bem-vindos à aula 3 de Administração de Empresas, onde a gente vai continuar o papo que a gente estava tendo na aula passada sobre a evolução das teorias administrativas, das teorias que dizem, tentam entender o que é administração. Na aula de hoje vão ser apresentadas novas maneiras de ver a administração, com ênfase nas pessoas, na tecnologia, no ambiente e na competitividade. E aí com isso a gente termina essa parte da evolução da teoria administrativa. No final da aula, eu também quero apresentar um resumo geral de todas as teorias que foram vistas nessa aula e na aula passada, para a gente poder ter um esquema em mente. Antes de ir para a aula, eu gostaria de lembrar que o canal tem uma maneira de ser apoiado financeiramente, caso você queira ajudar. Tá aparecendo aí na tela para vocês todas as maneiras que vocês podem doar para mim, não importa o quão pequeno seja o valor. Já me ajuda a me manter motivado, a comprar novos materiais e livros para analisar, coisas para estudar e para poder produzir mais conteúdo. Então, qualquer ajuda que vocês puderem me dar, eu agradeço, além da divulgação e etc. E, enfim, vamos começar. Tratando primeiro da ênfase nas pessoas. Vai ser estudado aqui a Escola de Relações Humanas. Ela é uma reação à desumanização e à abordagem mecânica das escolas anteriores que a gente viu na última aula. É baseada em conceitos de psicologia e sociologia. E agora, como disse, a ênfase, as pessoas ganham destaque em relação às tarefas e estruturas que a gente tinha visto. Percebam que os idealizadores dessas teorias são dois psicólogos alemães, como eu disse. Então, isso já mostra como a administração é uma área que envolve várias áreas do conhecimento, não apenas uma, Você tem que ter uma visão muito ampla sobre tudo. Os focos principais eram em uma organização um pouco mais informal, trabalhar na motivação dos funcionários, ter uma maior comunicação, incentivos sociais, a quebra desse controle hierárquico muito rígido e encorajar a espontaneidade dos funcionários. Em 1927 foi realizada a experiência de Hawthorne, espero que seja assim que pronuncia, que buscava determinar a influência das condições de trabalho na produtividade. A análise foi feita em uma empresa de equipamentos telefônicos e, como eu disse, ela visava então entender como que as condições de trabalho influenciavam a produtividade individual, De novo, o foco está sempre nos funcionários agora. Foram testadas diversas alterações, como por exemplo na iluminação do local de trabalho, a frequência e a duração de intervalos, e se a supervisão estava sendo mais ou menos intensa. As conclusões foram que um ambiente amistoso e com menos pressão trazia mais satisfação aos trabalhadores. Mais amizades eram feitas e a noção de objetivo em comum era maior. Ou seja, a integração social se traduziu em disposição ao trabalhar. Por isso que essa escola ela é vista como uma forma de reação, como eu disse, àquela desumanização das escolas anteriores. Outra teoria bem parecida, chamada de comportamento organizacional, tinha como ênfase o comportamento da organização como um todo, não a sua estrutura, como nas aulas passadas. Então era entendida a importância da integração dos objetivos da organização e das pessoas, dessa relação entre os dois. Pessoas têm suas próprias percepções, sentem, decidem e agem naturalmente, então essas diferenças de percepções de visão de mundo vão gerar conflitos. Mas eles eram vistos como coisas naturais e normais. Eles deviam ser reduzidos para a gente, novamente, integrar os objetivos da organização e das pessoas em comum, ter uma maior identificação. Então eles deveriam ser reduzidos, mas era normal que eles acontecessem. As críticas a esse tipo de comportamento é que os conflitos de interesse entre empresários e funcionários, por exemplo, podiam ser abafados, entre aspas, pelo melhor ambiente. Então, como é que você está reclamando se eu estou te tratando de uma maneira tão humana? Você não tem direito de reclamar, por exemplo. Então era usado como uma desculpa para abafar esse tipo de conflito. As relações humanas podiam ser então usadas como fachada para manipulação. E os incentivos salariais que existiam poderiam se tornar incentivos sociais e simbólicos que na prática não eram tão bons, dependendo do seu ponto de vista, O objetivo então não era necessariamente valorizar os funcionários como seres humanos, mas podia acabar sendo usado para impedir reclamações e resistências devido à desculpa das boas condições de trabalho. Por mais que seja uma visão boa, mais humana, ela também pode acabar sendo usada de maneira errada, como qualquer coisa na vida. Saindo um pouco dessa temática e agora entrando na ênfase na tecnologia, uma socióloga industrial chamada Joan Woodhard prezava a união de pessoas e tecnologia. Ela se interessava em como a tecnologia influenciava na estrutura e na organização da empresa. Uma coisa interessante é que a tecnologia pode surgir e se modificar
independentemente da organização, só que a organização depende dela. A empresa ela está sempre dependente, né, do que ela tem de tecnologia para usar naquele momento. Só que ela sempre vai se modificando fora da organização, né? Em outras empresas, novas coisas vão surgindo, novas tendências vão chegando, então isso tem que ser estudado e tem que ser percebido. De acordo com essa visão, então, a forma de produção definia qual que era a melhor estrutura para a empresa. Se era produção em massa, por exemplo, uma organização burocrática, né, com aquela coisa da papelada que a gente já viu, era mais recomendada. Mas para produções unitárias ou produções, né, menores, de certa forma, a burocracia extrema acabava sendo inviável. Quais são os tipos de produção que a gente pode definir? Produção unitária seria coisas feitas em pequenas quantidades, né, pequenas unidades, com uma menor padronização, então são produtos mais customizados, como por exemplo navios, aviões ou coisas da construção civil no geral. Uma produção em massa são grandes lotes e quantidades de produto. Existe uma forte padronização, né? Todos eles têm que ser iguais, por isso que a burocracia se encaixa um pouco melhor aqui, para manter esse padrão. Esse tipo de produção é o que a gente está mais acostumado a consumir no dia a dia, né? Também existe a produção em processo contínuo, no caso de siderúrgicas e refinarias, que é um processo em grande parte praticamente automatizado, com poucos operários monitorando o processo. Então tenho, né, por exemplo, essa barra que vai sendo feita, ela vai, né, continuamente saindo e sendo, por exemplo, cortada, transformada em outras coisas, de maneira um pouco mais automatizada. Aqui a gente começa a perceber também a influência da tecnologia da informação, né, da comunicação, como a TI tem moldado a formação e o funcionamento das organizações. Até a capacitação profissional e a dinâmica dos empregos estão mudando completamente com a evolução da tecnologia. Existe uma compressão do espaço físico, do tempo e uma conectividade muito maior. Isso fica, infelizmente, né, muito claro com o contexto da pandemia que a gente está passando, em como praticamente todas as empresas e até as escolas, enfim, o mundo teve que se adaptar usando a tecnologia da informação para conseguir continuar funcionando, mesmo enquanto a pandemia estava acontecendo, com o EAD, com empresas, né, pela primeira vez, uma empresa pequena decidiu abrir uma loja online para poder continuar vendendo. Então, olha só como a tecnologia influencia, como eu disse, a forma que a organização se estrutura. Agora, tratando da ênfase no ambiente, a teoria da contingência diz que estudar apenas variáveis internas da empresa não basta. O mundo externo também influencia a estrutura e o comportamento das empresas. Isso até se relaciona um pouco com o que eu disse ali da tecnologia, né? Que a tecnologia muda independente da organização, mas a organização depende da tecnologia. Então a gente tem que analisar o cenário, entender qual que é o cenário social, econômico, entender qual que é o cenário ambiental por fora da empresa, entender as tendências de mercado que estão surgindo. Enfim, a gente vai ver mais detalhes sobre essa questão do ambiente externo na próxima aula, mas essa teoria tem um foco muito grande nisso. Por causa dessa influência externa, não tem uma única melhor maneira de organizar uma empresa. A melhor forma que funciona agora não vai ser a melhor no futuro, porque o mundo está mudando, e muito rápido ainda por cima. Nada é rígido, né? Nada é fixo e tudo depende. Por último, analisando a ênfase na competência e na competitividade, essa teoria vai ainda mais fundo na questão da instabilidade do ambiente que a gente acabou de discutir. Para quem já estudou em algum momento Bauman e está familiarizado com a questão da modernidade líquida, que é muito discutida por ele, né? A noção de que a gente vive em uma nova época em que as relações sociais, econômicas, de produção são frágeis, fugazes e maleáveis como os líquidos, por isso modernidade líquida. Tem muito estudo disso até sobre, né, relacionamentos, como tudo está muito rápido, muito instável, enfim. Isso diz respeito ao mundo no geral, né? Tudo isso tem muito a ver com essa questão da instabilidade do ambiente. Tem uma citação dele que eu peguei aqui. Escolhi chamar de modernidade líquida a crescente convicção de que a mudança é a única coisa permanente e a incerteza a única certeza. Então isso daqui já representa bem o que ele quer dizer. Com esse tipo de pensamento, a organização agora não é mais definida só pelos seus recursos e sua estrutura. As competências das pessoas que estão ali e a dinamicidade garantem a competitividade. Então é valorizada agora a questão do capital intelectual, né, do dinheiro, entre aspas, que a empresa tem, do valor que a empresa tem de intelecto. A capacidade de aprendizado das pessoas e da empresa como um todo, como ela se adapta a esse meio em constante mudança, como ela faz a gestão desse conhecimento todo.
e por aí vai. Então, tem toda essa questão da adaptação, né, a esse mundo que está mudando. Para fazer um resumo geral de todas as teorias que a gente viu, eu tenho uma tabela aqui com todas as escolas, os focos e as características de cada uma, caso você queira tirar print para guardar para estudar, por exemplo, ou enfim, o slide está na descrição do vídeo também. E uma coisa que é importante discutir é que todas essas visões podem coexistir em determinadas situações e em determinados graus. Não é como se, por exemplo, essa teoria fosse abandonada e a gente viesse para essa, e aí essa agora está errada e a gente vem para essa, e assim vai. Não, elas se complementam, né? Todas elas têm pontos positivos e negativos, coisas que são verdades ou críticas, enfim. A gente tem que entender essa relação entre todas elas e é por isso que eu considero esse assunto importante, mesmo para quem não tem uma empresa que quer gerenciar. É interessante você refletir sobre todas essas questões que foram discutidas e pensar, o seu projeto, né? Não sua empresa, o seu projeto está levando em mente, está levando em conta como as pessoas estão se sentindo, está levando em conta o ambiente externo e a competitividade, você está preocupado em se adaptar, que técnicas você está usando, a sua estruturação está bem feita, né? Você tem algum esquema burocrático que pode ser melhorado ou retirado. As tarefas estão sendo bem executadas na parte operacional das pessoas que fazem parte do seu grupo, por exemplo. Enfim, todos esses conceitos podem ser aplicados em vários contextos, não só dentro de uma empresa. Então acho que é um conteúdo bem importante para qualquer pessoa no geral, principalmente se você está gerindo ou participando de um projeto. A proposta de reflexão que eu deixo para vocês então é refletir sobre tudo isso que eu falei em relação a qualquer organização ou empresa que você faz parte. Seja uma banda, uma organização estudantil, um local onde você trabalha, ou um projeto pessoal como o Movimento Tonin, né? Quando eu estudei tudo isso, eu parei muito para pensar em como isso se aplica ao meu canal e ao projeto como um todo. Então eu recomendo que vocês façam isso também. Com isso a gente chega ao final dessa aula, espero que tenha ficado bem claro, eu acho que ela é bem interessante, todos esses conceitos são bem interessantes. Na próxima aula, como eu disse, a gente vai entrar um pouco mais fundo nessa questão do ambiente externo e das influências que ele exerce sobre o ambiente interno da empresa. Então eu vejo você lá. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de divulgar o canal, de se inscrever e deixar um like, né? Me apoiar da maneira que for possível, fazendo as doações, se possível também. Enfim, a gente se vê na próxima aula e até lá.